Bom dia, aposentado e aposentada do Brasil. Hoje é quarta-feira, 30 de julho de 2025, e o assunto que nos chama com urgência é a revisão da vida toda, um direito que muitos brasileiros esperaram por décadas, mas que agora, com a recente decisão do Supremo Tribunal Federal, está prestes a ser negado para milhões de segurados. O alerta é grave. Mesmo com todas as contribuições feitas corretamente ao longo da vida, muitos trabalhadores aposentados estão sendo descartados da possibilidade de revisão. E isso, infelizmente, por decisões tomadas nos bastidores do Poder Judiciário. A verdade que precisa ser dita, sem rodeios, é que o STF vem moldando os efeitos da sua decisão de forma a limitar o alcance da revisão, criando camadas de exclusão e deixando claro que nem todos os que foram prejudicados pela regra de transição da reforma de 1999 terão acesso ao direito. O que isso significa na prática? Significa que, dependendo da modulação dos efeitos feita pelo STF, haverá um verdadeiro funil, e apenas uma pequena parcela dos aposentados conseguirá receber os valores devidos. E o que mais choca é que, mesmo entre aqueles que atenderiam todos os critérios, muitos estão ficando de fora por meras questões formais, como a ausência de uma ação judicial antes de determinada data. Mas vamos entender por partes. Existem hoje 3 grandes caminhos possíveis para a revisão da vida toda. Entre todos os cenários, o mais justo e abrangente é o caminho legislativo. Estamos falando do Projeto de Lei 1460 de 2023. De autoria do senador Paulo Paim. Esse projeto representa uma luz no fim do túnel para milhões de brasileiros. Se aprovado, ele permitirá que todos os aposentados prejudicados pela regra de transição da Lei 9.876 de 1999 possam optar por uma regra de cálculo mais vantajosa, considerando contribuições realizadas antes de julho de 1994, contribuições que hoje, por conta da regra, são ignoradas. E o mais importante, esse projeto beneficiaria inclusive quem não entrou na justiça. Afinal, o erro não foi do aposentado, e sim do próprio sistema previdenciário, que excluiu décadas de contribuição do cálculo do benefício. Já na esfera judicial, o cenário é muito mais restritivo. Somente quem já havia ajuizado a ação ou estava com processo em andamento até a virada da decisão do STF pode ser contemplado. O problema é que nem todos os aposentados conseguiram acessar o judiciário a tempo. Muitos não tinham condições financeiras, outros nem sabiam da existência da revisão. Para piorar, mesmo ações que estavam em tramitação há anos podem ser impactadas negativamente por essa modulação do STF. E como se não bastasse, há uma outra camada de exclusão, o prazo decadencial de 10 anos que limita o tempo para solicitar qualquer revisão de benefício. A decisão do Supremo Tribunal Federal mudou tudo. Em 2022, o STF havia dado um parecer favorável aos aposentados, reconhecendo a constitucionalidade da revisão. Mas, em abril de 2024, num julgamento inesperado das ADIs 2110 e 2111, que estavam paradas há mais de 2 décadas, o mesmo tribunal reverteu a posição por 7 votos a 4, declarando constitucional a regra de transição de 1999 e encerrando, por essa via, a possibilidade de revisão. A modulação estabelecida foi clara. Só mantém o direito quem já tinha a ação finalizada com decisão favorável até 5 de abril de 2024. Quem ainda não tinha entrado com ação ficou de fora. Quem tinha ação em andamento pode ou não ser beneficiado, dependendo do andamento do processo. Os ministros que votaram contra a revisão foram Nunes Marques, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso. Votaram a favor Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Edson Fachin, André Mendonça e Barroso, presidente do STF, justificou seu voto dizendo que é preciso preservar o equilíbrio fiscal da Previdência, mesmo reconhecendo que a revisão beneficiaria os aposentados. Os números não batem. O governo e o INSS alegaram custos bilionários com a revisão, chegando a citar valores de até 540 bilhões.
Mas estudos técnicos de instituições renomadas como a FGV e o INSPER apontaram que o custo real seria de apenas 3,1 bilhões em 10 anos, ou seja, 0,6% do que o governo alegou. Outras possibilidades de revisão. Mesmo com o fim da revisão da vida toda, existem outras revisões que podem beneficiar os aposentados. Revisão do teto para quem se aposentou entre 1988 e 2003. Revisão do índice de reajuste, 1994 a 1997. Revisão do buraco negro, entre 1988 e 1991. Reconhecimento de tempo rural, serviço militar, atividade especial, entre outros. Cada uma dessas alternativas precisa ser analisada individualmente com documentação completa. Atenção, não é todo mundo que se beneficia. A revisão da vida toda não é vantajosa para todos. Ela é mais indicada para quem teve boas contribuições antes de 1994, como bancários, funcionários de multinacionais, engenheiros, médicos, professores e outros profissionais que já tinham salários altos antes do Plano Real. Se você começou sua vida profissional no início dos anos 1990, com salários baixos, e só passou a ganhar melhor depois de 1995, provavelmente a revisão não trará ganhos. A luta não acabou. A maior lição de tudo isso é que não podemos depender apenas do judiciário. Precisamos fortalecer a luta no campo político. O Congresso Nacional tem nas mãos o poder de aprovar o PL 1460 de 2023 e garantir justiça para milhões de aposentados. Por isso, se você acredita que os direitos dos trabalhadores e aposentados devem ser respeitados, compartilhe este vídeo agora. Marque seus amigos, seus familiares, seus vizinhos. A sua indignação importa. O seu voto tem poder. E os políticos só respeitam quem cobra. Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho para receber as próximas atualizações e siga com a gente nessa luta, porque direito não se implora, direito se exige, direito se cumpre e direito se defende. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se sempre, a sua voz é a arma mais poderosa que você tem. Use-a.